dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Virada Paulista, o seu podcast sobre futebol paulista. Dessa vez, o episódio número 27, que vamos comentar muito sobre Copa do Brasil, Santos, que foi derrotado pelo Atlético Paranaense, e o São Paulo, que deixou o Fortaleza empatar ali nos minutos finais. Mas antes, vou apresentar meus amigos, meus companheiros. Levi Jambeiro, sua vez. Fala, rapaziada. Vamos aí para mais um episódio, o episódio 27 do nosso podcast querido e também do podcast que mais vocês gostam de ouvir, tenho certeza disso. E também nosso outro grande companheiro, Guilherme Campos. Salve, galera. Bom, espero que vocês aproveitem aqui esse podcast que a gente está gravando, né, sobre a Copa do Brasil. Sejam muito bem-vindos. Bom, mas antes a gente não pode deixar de passar pelo Virada Indica dessa semana. E eu vou começar por ele. Levi Jambeiro, por favor, traga essa indicação e vamos ver se você vai trazer alguma coisa do seu cotidiano aí, se não é um Canelone, uma Águas Bonafonte, ou você vai trazer alguma coisa de fora dessa vez? Eu vou trazer alguma coisa de fora. Inclusive, o apresentador desse podcast está mordido, porque é torcedor do Manchester City. Infelizmente, não vai ver Cristiano, The King, Ronaldo, com a camisa do Manchester City. E eu vou indicar vocês a irem no site oficial do Manchester United e já garantir a camisa de vocês do Cristiano Ronaldo. Ainda não foi anunciado qual número ele vai usar, mas todos sabemos que muito provavelmente será a camisa número 7. Cristiano Ronaldo volta para casa, CR7 com a camisa do Manchester United. É isso aí, é só vocês ir lá na loja oficial do clube e garantir a camisa de vocês. E Thiago, só lhe resta chorar nesse momento. É isso aí, galera. Se quiser garantir a sua camisa, bota lá seu endereço de Manchester e paga em libras no site do Manchester United, que vai chegar rapidinho para você. E Guilherme Campos, o que você tem aí para falar pra gente? Bom, primeiramente, né, eu queria falar que The King é o caramba, né? King só tem um, o rei é só ele, Pelé, bicampeão do mundo aí, bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial pelo Santos. E segundamente, né, eu vou fazer minha indicação agora, né? Queria indicar um podcast, gente, que chama Teorias das... Eita, tá difícil isso aí, viu? Teorias da Conspiração, lá no Spotify. Eles falam de várias histórias que aconteceu no mundo, né? Histórias famosas, e eles dão um outro ponto de vista, algumas teorias que poderiam ter acontecido naquela situação. É um podcast muito legal, tem várias histórias lá já, vários episódios, então vai lá e dá uma conferida. O Teorias da Conspiração, que se eu não me engano é da Parcast, que tem outros podcasts bem legais aí contando histórias de assassinos em séries e outras paradas aí pra você que curte essas coisas. E eu também queria dizer que King só existe um, que é o King Naldo, que joga no São Paulo. Mas, bom, a minha indicação dessa semana vai ser a grandiosa, maravilhosa, espetacular entrevista do Kennedy de apresentação. É uma resposta melhor que a outra, eu não vou dar spoiler aqui, eu só peço a vocês, por favor, assistam essa coletiva de imprensa. Foi a coisa mais magnífica que eu já vi no futebol brasileiro. Bom, agora vamos pro que interessa, né? Mas antes, toca a vinheta aí, meu editor. E vamos lá, vamos falar do Peixão, que enfrentou o Atlético Paranaense aí pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Um jogo duríssimo, já sabemos que o Santos ia ter dificuldade e realmente teve. Acabou perecendo aí em frente ao Atlético Paranaense, acabou levando 1-0, poderia ter levado mais. E eu queria perguntar para o Guilherme Campos, o que não muda no Santos? Por que o Santos vem de uma sequência tão ruim? Mais uma derrota aí. Eu queria, antes de falar do jogo, fazer uma analogia aqui. O Santos é um time que começou com o Diniz meio morno, assim, e depois teve uma evolução. Depois disso, já são quase uns 10 jogos que a gente tá vendo uma involução. Não sei se vocês já viram. É tipo o Homem Sapiens, que ele vai virando, ele é do macaco que vai virando homem. O Santos tá ao contrário, velho. Ele é um homem, tá virando um homem macaco, um macaco menos homem, e tá até virar um chimpanzé, porque esse time está desevoluindo pelas teimosias de Fernando Diniz. Eu não queria falar nada pro técnico do Santos, mas tá na hora dele só abrir o olho, porque são coisas muito simples, coisas que já deram certo com ele mesmo, como alguns posicionamentos de alguns jogadores, como eu falei no último podcast,
E ele simplesmente botou na cabeça dele que o time dele tem que jogar assim. E, bom, a gente vê que não tá dando certo, né? Porque nesse momento ele pensa muito em ter a posse de bola, por isso ele recuou o Jean para jogar do lado do Camacho, mas um acaba anulando o outro ali no meio de campo, e o Santos fica com a posse de bola que ele tanto quer, mas é uma posse de bola infértil, que foi basicamente o que aconteceu nesse jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense pegou o Santos de calças curtas muitas vezes, o João Paulo teve que salvar umas 2, 3 vezes, o Atlético teve um gol que eu achei que foi legal ainda anulado, e também teve um lance do pênalti do Kaiser, né? Mas o VAR não deu e o Santos também não merecia marcar um gol nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Bom, vamos ver, né, se o Diniz vai propor alguma coisa diferente contra o Flamengo. Pelo que eu vi, a provável escalação, ele vai do mesmo jeito, ele vai insistir, ele vai com o Felipe Jonathan, que mais uma vez falhou novamente ali no gol. O Kaiser passa na frente dele, o Kaiser é o jogador de marcação dele, não interessa se a bola foi desviada no primeiro pau, ele tem que estar atento no rebote, porque ali é o setor dele. Mais uma vez ele falhou e ele vai continuar sendo titular. Então, eu não sei o que esperar mais desse Santos, não sei o que o Diniz vai fazer, só sei que provavelmente ele vai continuar na mesma coisa, então vai ser muito complicado esse próximo jogo contra o Flamengo. Então o torcedor santista se segura na cadeira aí, porque provavelmente vai ser um jogo difícil de assistir, viu? Ainda mais que não tem Kaique, não tem Luiz Felipe, vai o menino Robson, que entrou, até fez um jogo ok, mas é um menino. O Santos vai provavelmente com uma dupla de zaga de meninos enfrentar a equipe do Flamengo. Olha, confesso que eu tenho minhas dúvidas se o Diniz vai de fato mudar alguma coisa nesse time, porque é do histórico dele não mudar as coisas e tentar permanecer daquele jeito até cair. E falando em cair, também rolaram uns boatos de que o Diniz não era unanimidade entre os conselheiros do Santos. Eu queria perguntar para o Levi, uma derrota amarga para o Flamengo, talvez uma goleada, você acha que o Diniz balançaria no cargo? Você acha que o Diniz poderia cair depois de uma derrota grande contra o Flamengo? Com certeza, dependendo ali do calor da derrota, né? Assim, o placar definirá o futuro do Diniz. Eu acredito que se for algo próximo a 1-0, 2-1, algo desse tipo, né? O Santos dando um trabalho ali pro time do Flamengo, o Diniz se mantenha no cargo. Mas caso for um 4-0, 5-0, 6-0, o que não é difícil de imaginar nesse atual momento do Santos, pode ser que as pedidas para que o Diniz saiam da equipe santista aumentem e, consequentemente, ele pode acabar sendo demitido. O Diniz ele não vem mostrando muitas coisas diferentes com a equipe do Santos e, para mim, ele tem esse problema durante os times que ele passa. Ele não consegue dar um passo além, ele não consegue evoluir o seu trabalho, sempre fica estagnado por onde ele passa. Então, mais uma vez o trabalho dele está estagnado, só que dessa vez é na equipe santista, e eu não vejo um futuro dele muito bom dentro da equipe do Santos. E eu acredito que o Diniz talvez consiga trabalhos melhores no Brasil em times de menor proporção do que Santos e São Paulo, que são times com bastante pressão, apesar de estarem em diferentes estágios nesse momento. Mas é isso, o Diniz ele corre sim perigo e dependendo da derrota que ocorrer para o Flamengo, eu acredito que o torcedor santista vá com tudo às redes sociais pedir a demissão do Diniz. A coisa não tá bonita pro Diniz, cada jogo que passa é uma vergonha alheia diferente, o Santos precisa melhorar e precisa melhorar urgentemente se quiser sonhar com alguma coisa maior no Campeonato Brasileiro, porque realmente a Copa do Brasil é difícil para o Santos conseguir buscar. E agora vamos passar para o outro jogo que aconteceu nessa semana, que foi o jogo do São Paulo. Parecia que tudo estava encaminhando para o São Paulo conseguir um ótimo resultado, um 2-0 tranquilo contra o Fortaleza, um resultado que praticamente acertaria a classificação do São Paulo para a próxima fase, mesmo o Fortaleza sendo um time difícil, a gente tem que ressaltar isso aqui. Mas o São Paulo, o senhor Volpi acabou colaborando também, acabaram aí cedendo 2 gols para o Fortaleza, que acabou empatando o jogo. E aí eu queria perguntar para o Guilherme, por que o São Paulo não conseguiu segurar esse resultado que parecia tranquilo até o momento?
Porque hoje o São Paulo tem um goleiro que não é do nível do São Paulo. Simplesmente é isso. São Paulo sofreu com goleiros desde essa aposentadoria do Rogério Ceni, né? O Volpi foi o melhorzinho que esteve por lá, mas ele, mesmo sendo o melhor, ele sempre falha. Ele sempre tem falhado em bastantes jogos. Foi responsável até direto pela eliminação do Palmeiras. Pela eliminação do Palmeiras não, pela eliminação do São Paulo na Libertadores diante do Palmeiras, né? Tive aquela falta que ele manda abrir a barreira, né? E aí também o primeiro gol do segundo jogo do Rafael Veiga, que para mim ele sai errado na bola. Hoje o São Paulo tem um goleiro que é fraco para os níveis de São Paulo, porque a zaga do São Paulo fez um bom jogo contra o Fortaleza. O Bruno Alves fez um jogo ok, até os minutos finais onde saiu o jogo, onde saiu os gols, né, do Fortaleza. E a zaga tava fazendo um bom jogo. Ali o Bruno Alves, o Miranda, o Léo, eles estavam fazendo um bom jogo, né? O São Paulo tava conseguindo se manter ali, não fazer um jogo brilhante. O Fortaleza é um time que é muito digno, a gente tem que falar isso. É um time que, apesar de não ser muito badalado, é um time muito bem treinado, sabe o que tá fazendo. Não é à toa que conseguiu buscar ali um resultado importante, que complicou bastante o São Paulo, porque o São Paulo poderia perder de até 1-0, né? Seria uma derrota lá no jogo de volta que poderia acontecer, um resultado bom para o São Paulo, assim. Tinha esse resultado a favor, né? Melhor falando. E agora tá 0-0 praticamente, né? Quem ganhar, vence. Se não for 0-0, se for empate, qualquer empate é pênalti, porque não tem gol fora de casa. Então, o Volpi botou em risco a classificação do São Paulo. É uma situação que é difícil. Eu acho que os dias dele com a camisa do tricolor paulista estão acabando. Ô Levi, se você pudesse elencar uma pior peça ali no time do São Paulo, o que tem dado mais de errado para você? É o Thiago Volpi? É a zaga do São Paulo? É o departamento médico? São as escalações do Crespo? Por que o São Paulo às vezes dá uma oscilada tão grande assim? O que você pode falar sobre isso? O que eu posso falar é que na maioria das jogadas importantes que a equipe do São Paulo cria, e em momentos de decisão, a bola para no pé dele. De quem? Pablo. E ele erra. Brincadeiras à parte, eu acredito que o ataque ainda seja um problema ali do São Paulo. Eu acredito que o Pablo não tem calibre para ser 9 da equipe tricolor. Apesar de fazer uma temporada justa, faz uma temporada com gols e assistências, ele contribui bastante, pelo menos é isso que mostra nos números, né? Mas quando sempre precisa dele, no momento que necessita, ele acaba deixando a desejar e deixa o torcedor morrendo de raiva. Outro problema também que eu vejo é o Thiago Volpi. Não acho o Thiago Volpi como um goleiro unânime, como alguns torcedores do São Paulo pensavam isso e hoje já estão mudando de opinião. O Thiago Volpi, ele tem alguns erros, né, que são bem notáveis, como, por exemplo, em muitas das ocasiões, tomar gols onde ele acaba não esticando o braço, que ele tem facilidade para chegar na bola, mas às vezes o reflexo dele deixa a desejar, ele não estica o braço e a bola passa muito rente a ele, que é um defeito que o goleiro não pode ter, principalmente o goleiro do São Paulo. A verdade é que o São Paulo procura um goleiro confiável para ser o goleiro do São Paulo desde a saída do Rogério Ceni. Então não vou culpar só o Volpi. Todos que passaram ali pós Rogério Ceni tiveram momentos turbulentos com a camisa do São Paulo. Tirando isso, acredito que o meio-campo do São Paulo é um meio-campo bom, é um meio-campo onde tem joias, onde tem meninos que, bem garimpados, eles podem se tornar ótimos jogadores, mas também eu acredito que falta aquele meia de ligação. Aí vocês perguntam, Levi, não era para ser o Benítez? Realmente, era para ser o Benítez. Mas o Benítez, ele fica disponível? E disponibilidade é uma qualidade. O Benítez, ele não fica disponível. É muito difícil ele ficar disponível. Em vários jogos importantes da equipe do tricolor paulista, ele desfalca o São Paulo. Então eu acho que é para ser questionado essa questão do Benítez e o São Paulo precisa resolver esse problema, porque muito da criação do São Paulo
está nas costas de Emiliano Rigoni, e ele não aguenta mais carregar esse time do São Paulo, porque ele cria e ele finaliza, aí fica difícil. Então vamos ver o que o Crespo pode fazer, porque eu acredito que o São Paulo tem boas peças, tem bom material humano para trabalhar, mas muitas vezes jogadores deixam a desejar com um certo tipo de hype, deixam a desejar, ou se não, eles acabam desfalcando o São Paulo por diversos motivos. Ou é lesão, ou opta por seleção brasileira, seleção olímpica, no caso do Daniel Alves, entre outros motivos. Agora também o Miranda, que foi convocado para a seleção, mas eu acredito que essas são as principais falhas da equipe do São Paulo hoje. Eu não fiz nenhuma pergunta sobre o Rigoni, porque eu acho que é chovendo molhado, né? Todo episódio a gente vem aqui e fala um monte do Rigoni, fala que ele faz gol, fala que ele cria, então eu acho que a gente não precisa mais falar isso, porque é realmente uma realidade. O Rigoni foi a melhor contratação de São Paulo e é o único que rende dentro de campo. Bom, e agora vamos lá pro Parque São Jorge, porque tocou a sirene, o craque chegou de BMW, diferente do Renato Augusto. Os caras deram um Onix pro Renato Augusto chegar e deram uma BMW pro Roger Guedes chegar. E eu soltei uma enquete lá no nosso Instagram, perguntando pra galera se eles acham que o Roger Guedes é craque ou ele é fraco. E 54% votou que ele era craque. E eu vou perguntar pro Levi. Levi, você acha que o Roger Guedes muda o patamar do ataque do Corinthians? Primeiramente que o Thiago Bayer, esse apresentador que está falando com vocês neste podcast, ele pegou o ônibus do hype. Ele não soube classificar, ele colocou craque e fraco. O Roger Guedes, para mim, não é craque, nunca foi craque. O Roger Guedes é bom jogador, que teve ótima passagem no Atlético Mineiro, onde estava se destacando muito e conseguiu ser vendido para a China, também com bons números no futebol chinês. Mas o futebol chinês é aquilo, não precisa de muito para se destacar. Então eu quero ver o Roger Guedes novamente aqui no Brasil. Ele não é craque e também não é fraco. Entre o craque e o fraco existem outras prateleiras, como a do bom, a do muito bom jogador, e eu classifico o Roger Guedes como muito bom jogador. E agora, se o Roger Guedes chega para mudar o patamar do ataque do Corinthians, sim, essa resposta eu acredito que é positiva. Porque é o seguinte, as opções do ataque do Corinthians hoje são quem? Matheus Vital, que acaba de ser emprestado para o Panathinaikos, se não estou enganado, Jô e Gustavo Mosquito. Eu acredito que hoje o Roger Guedes joga mais do que qualquer um deles. Até mesmo com o Gustavo Mosquito, que vem sendo muito importante para a equipe do Corinthians. Vamos ver ali como ele vai conseguir cavar a vaga dele, porque Roger Guedes, Juliano, são jogadores ali que vão disputar a vaga com o Mosquito e provavelmente vai ficar um pouco difícil para ele. Jô, que já foi muito importante, mas hoje não é mais o mesmo Jô de 2017, por exemplo, e o Matheus Vital, que é a eterna promessa corintiana, né? Os torcedores idealizam um jogador que nunca vão ver. Então eu acredito que o Roger Guedes chega assim para ser o cara ali do ataque do Corinthians. Eu acredito também que o Roger Guedes pode ser usado de falso 9, sim, torcedor, de falso 9 ou de atacante centralizado, porque foi assim no Atlético Mineiro que ele rendeu. Antes de ser vendido para a China, ele estava jogando muito bem no Galo nessa posição, fazendo bastante gols. Então acho que o Silvinho pode testar ele nessa posição também. Roger Guedes é um bom atacante, é um jogador novo e pelo que circula ali na imprensa, pelo que eu estou sabendo, o Corinthians ainda não divulgou quanto vai ser o tempo de contrato, mas parece que é 5 anos. É um bom tempo de contrato, é um bom contrato. É um jogador de 24 anos que, se cumprir o contrato com o Corinthians, fica na equipe até os seus 29 anos, e com 29 anos ele ainda tem mercado. Mercado alternativo? Sim, mas ele ainda tem mercado para o Corinthians vender ele, caso queira vender, com 27, 28, 26, enfim, com essas idades aí, né? Então eu acredito que é uma boa aquisição do Corinthians, é uma boa oportunidade de mercado, e vale ressaltar, as 3 contratações do Corinthians nessa janela de transferência do meio do ano foram gratuitas. Então, o Corinthians esperou esses jogadores rescindirem os seus contratos com os atuais clubes dele para assinar com eles. É certo que pagou um valor de luva, valor de taxa de agente, provavelmente, de empresário, no caso, né? Mas assinou com eles de graça. Então, é uma boa jogada do Corinthians e vamos ver em campo. Vamos ver o que o Silvinho vai fazer.
vou dar uma certa tranquilidade pro Silvinho, porque ele vem de últimos jogos muito bons com a equipe do Corinthians. Então agora, com mais esse reforço do Roger Guedes, vamos ver o que ele consegue produzir. Torcedores têm que ter calma, porque o Roger Guedes, a última partida dele faz 8 meses. Apesar de ser novo, acredito que vai ficar um tempo ali até entrosar com a equipe corintiana e estar na sua melhor condição física para jogar. Mas é um bom reforço da equipe do Corinthians, é um bom atacante e também creio que irá trazer reforço financeiro no futuro, que é o mais importante. Exatamente, eu vou corrigir aqui o que eu disse. Não é reforço financeiro, é retorno financeiro. Beleza. Bom, Guilherme, vamos dar a pergunta, né? Já que o Levi me desbancou aí, falando do craque ou do fraco, eu queria te perguntar, onde você colocaria o Roger Guedes? Você colocaria no lugar do Watson, no lugar do Mosquito ou no lugar do Jô? Esse negócio do Onyx me pegou de um jeito, viu? Que eu, nossa, achei muito engraçado, viu, rapaziada? O cara chegar na BMW, o Renato Augusto, ídolo do Corinthians, chegar no Onyx. Se o William vier, vai ser apresentado no Uno, pode ter certeza. Bom, mas respondendo a pergunta do Thiago, eu acho que ele vai jogar na esquerda ali no lugar do Watson, porque eu acho que não tem como tirar o Mosquito atualmente, apesar do Watson estar fazendo bons jogos, mas o Watson ainda é menino, né? Ele vai oscilar, então é bom para ele, às vezes, entrar no segundo tempo, entrar quando o outro time estiver mais cansado, e aí ele vai poder usar da habilidade dele indo para cima dos jogadores, e até acho que é um pouco injusto com o Gustavo Mosquito, né? Quando ele estava sozinho, ele carregou esse time do Corinthians para tentar fazer o time não se afundar na lama completamente. Ele era o último suspiro dessa equipe do Corinthians. E é até engraçado usar essa expressão, né? Porque o último suspiro e o coitado do Mosquito, ele tem um problema com a asma, né? Mas não foi minha intenção. Ele é um bom jogador. Né? Você não soltou essa, não, Campos. Cara, você não falou isso, cara. Mano, não, isso daí não vai pro ar, não. Deixa isso. O cara falou que o cara vai morrer. Não, mano, eu não aguentei, eu tive que cortar, mano. Não, foi mal. Falar, pelo amor de Deus, né, pra não acabar esse podcast. Então, eu acho até um pouco injusto aí com o Gustavo Mosquito, né, porque ele tá a temporada inteira, né, jogando ali como titular do Corinthians e levando esse time pra se manter, né, pelo menos pra não afundar totalmente. E ele era o principal jogador. E agora chega outros grandes jogadores e eu tenho certeza que ele vai crescer mais ainda com esses jogadores, porque ele já era bom. Um bando de cara que era bem mais ou menos, vamos ser bem honesto, eu tenho certeza que o Mosquito ele vai melhorar o futebol dele, então eu apostaria de Mosquito na direita e Roger Guedes na esquerda. Ou, uma vez ou outra, eles invertendo, aí vai ser problema pro Silvinho, ele vai ver qual lado que vai jogar, mas eu acredito que os dois têm que jogar nesse time do Corinthians. Bom, e vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do Virada Paulista. Eu vou me despedir dos meus companheiros. Levizão, obrigado por hoje, hein? Fala, galera. Muito obrigado pelo episódio, por mais um, por vocês sempre aí acompanhar a gente. Nos ajude, continue seguindo a gente, curtindo nossas publicações e acompanhando o nosso podcast. Pessoal que tem asma, não fique ofendido pelo comentário do Guilherme Campos. Acredito que essa não foi a intenção, mas é isso. Até a próxima. Levizão jogando panos quentes aí para apaziguar essa situação. Guilherme, valeu por hoje também, mano. Bom, primeiro eu queria falar que eu respeito todo mundo que tem asma, não tem problema contra ninguém. Inclusive a minha irmã tem, então eu sei como é difícil essa luta. Não, eu falei na brincadeira, não foi para ofender ninguém. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio e tamo junto. Falou, até a próxima. Valeu, rapaziada. Até o próximo episódio, hein? Um abraço.